Salve família, firmeza, licença pra chegar aí. Salve, meu parceiro. mano. Suave. Isaac Rap, Dupla Outra Atitude. Tamo aqui no Máquina Godoy. Voadora. Salve. Salve Godoy. Mais um episódio aí do Voadora Podcast. Boa. Máximo respeito, família. Tamo aqui, muita correria, muito projeto, muita luta. Aos trancos e barrancos, né? A gente vai Tá chegando cada semana aí na casa de vocês, né, mano? Onde você estiver aí pra trazer um caminhão de informações, né? É isso, falar de assunto importante. Assuntos mesmo. importantes. Dá fala, né? pra quem tem muito o que falar, muita Pra quem tem muito o vivência. que falar. É isso, Né? ficando mais forte com os patrocínios. Com os Vamos patrocínios. agradecer o irmão aí que tem somado com a gente. Kleber, salve Kleber. Salve Kleber, aí a família que tem muito trampo para divulgar, que acredita no corre, assim, que quer dar um valor a mais no trampo, alcançar mais gente, querendo ou não, tem que Isso. impulsionar. Ainda mais com a pandemia, ficou mais reduzido a questão de ir na cidade, ficou mais limitado. Sim, Está sendo verdade. reconstruído de novo. Então, um lugar que você não foi, né? Você pode investir para o seu trampo chegar, Seu para as trampo portas chegar. se abrir. Ele trabalha com essas duas Essas duas empresas, a M Company Brasil e a rapgame.rec. Adiciona o mano lá, certo? Você que tem lá seu Spotify, seu Instagram, seu YouTube, né, mano? Seu TikTok, quer dar um up, né? Chama isso. o mano, troca uma ideia lá. E detalhe, você tem que falar que veio pelo Voadora Isso. Podcast. Aí você vai ver o desconto, Entendeu? a diferença, Aí pra você ver que não é história triste. Faz a chega no comparação mano. e fala que veio pelo Máquina Voadora, Voadora Podcast. Fechou? Certo? É isso, família. Salve, Bom. salve, rapaziada. Aí, vamos Dá sem início. mais delongas. É muita honra mesmo poder chamar essa pessoa aqui. Primeira mulher Do podcast, né? entrevistada que vem aqui no podcast. É referência, conheci ela, não tinha como ser de outra forma, foi na correria mesmo, nos projetos, Aham. na luta. Mais rapper do que muito rapper, mais Olha. hip hop do que muito cara aí que tá estralando na internet. Muita honra mesmo, muita satisfação poder chamar Tia Cris aqui no podcast. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Obrigada, gente. Para mim que é uma honra, né? Tô estreando no podcast e estrear neste podcast especificamente realmente é um presente. Eu que agradeço, a honra é minha. Nossa. Né? Muita gratidão de estar aqui e de receber esse convite, né? Também conheci, né? A gente se conheceu e eu tenho uma admiração imensa pelo Isaac. Ele é brilhante, né? Traz uma mensagem tão importante que vai além de qualquer lugar que a gente ocupe, né? Atravessa as classes sociais. Então, obrigada. Hoje vamos ter uma aula, né, Isaac? Nossa, Vamos ter uma aula. de ideia do que a gente tem que fazer, Nossa do que Senhora. pode fazer, isso é bom. É verdade. É bom ter essa visão de quem tá dentro da engrenagem, né? Para que, né, as pessoas vejam que o buraco é mais embaixo, né? Porque é muita fantasia que se conta hoje na internet, né? Muita fake news, né? E, pô, você aqui com a gente, né, mano? A gente fica feliz, né? Demais. Que isso. Né? E vamos trocar uma ideia, né, Isaac? Como é que você iniciou seu meio, né? Seu trabalho? Como é que foi que você, ingressou na faculdade? Como é que foi o seu início ali de caminhada? Nossa, tem muita história aí, É isso, né? tá Já bom. passei por muitas, assim. Eu venho de Ribeirão Preto, eu sou ribeirão-pretana, Olha. nasci lá. Na universidade, eu sempre estudei, eu gosto muito de falar que eu sempre estudei em escola pública, né? Eu posso dizer que eu sou de classe, quando criança, uma classe média baixa, né? Então, assim, eu tinha uma condição legal de vida. Legal no sentido de... Eu cresci na década de 1970, né, em plena ditadura, mas isso nem... na minha família, isso não... Ninguém discutia sobre isso, ninguém falava sobre isso, né? Aham.
Depois, eu acho que quando eu entrei na universidade que eu fui entender, ter o entendimento do que eu tinha vivido. E aí fazia muito sentido as coisas que aconteciam na escola, por exemplo. Todo dia tinha que ficar em frente à bandeira do Brasil para ser hasteada e cantar o hino nacional, o hino da bandeira, o hino do soldado, o hino milhões de né? Ficar enfileirada para entrar na sala de aula, né? Toda essa questão. Mas isso, naquele momento, para mim, não fazia muito sentido, né? Eu fui me dar conta realmente na universidade. Então, a universidade, ela abriu, assim, um mundo, né, que eu não conhecia, né? A diversidade, né? Eu falo que a universidade, ela te possibilita, obviamente, se você também está aberto a isso, mas ela te possibilita entrar, conhecer outros mundos, né? E isso possibilita você também estar aberto para esses outros mundos, conhecer, né? Você é instigado a isso, né? Então, assim, né? Eu estudei em escola pública lá em Ribeirão Preto e fui inspirada por uma professora de português, mas ela me fez entender que a psicologia talvez fosse o meu lugar. Então, desde a 5ª série do 1º grau, né, a gente falava assim, na minha época, eu falei, poxa, é psicologia que eu gosto de conversar com as pessoas, eu quero conversar com as pessoas e seguir essa... O que eu posso ajudar ali? O que eu posso ajudar? Só que quando eu entrei na UFO. Eu fiz 1 ano em Uberlândia e depois eu prestei FUVEST novamente, que em Ribeirão é a USP. E a única possibilidade, por mais que a gente tivesse uma condição legal, mas era uma condição também restrita, né? Não sobrava. Era o suficiente para a gente ter uma vida regrada, para dar certo. E aí eu vim para Uberlândia, mas era complicado. A gente não tinha, e aí vamos falar das políticas afirmativas, por mais que ainda a gente tenha que avançar muito, mas a gente não tinha política, eu nem me enquadraria na política afirmativa, mas a gente não tinha bolsa, a gente não para nada, auxílio nenhum. Então, realmente era pesado para os meus pais me manterem fora. E aí, olha, vamos dar um jeito de você voltar para Ribeirão. E aí o jeito era prestar um vestibular de novo, né? A gente não tinha nem... Era FUVEST, e aí passei tal, e fui para a USP Ribeirão. Uma outra realidade, né? A USP, imagina, na década de 1990, que foi quando eu fui para a USP, 1989, imagina, ela era muito mais elitista do que é hoje. Nossa. Então, eu era a única que vinha de uma escola pública na minha turma, né? E a psicologia era elitista, né? A psicologia era extremamente elitista. Era para quem tinha grana para pagar R$300 uma sessão de psicanálise e que tinha que ter 3 sessões obrigatoriamente por semana. Só que não era isso que eu estava procurando. Eu estava procurando uma psicologia que conversasse com as pessoas nos lugares que as pessoas viviam, principalmente. Que ia fazer a diferença, que ia fazer diferença, as populações vulneráveis, né? Meu pai já morreu, mas ele me trouxe muito essa proximidade com as pessoas vulneráveis por um caminho, né? Por um lugar da assistência. Porque meu pai era vicentino, né? Vicentino está ligado à Igreja Católica. E eles têm essa coisa da prática, né? De ajudar, cesta básica e tal. Então, desde crianças, 6 anos, 5 anos, eu acompanhava meu pai nas visitas que ele fazia nas favelas de Ribeirão Preto para distribuir as cestas. Às vezes eles construíam casa, ajudavam e tal. Então, esse contato também, não é só a professora, né? Mas aqui falando para vocês, eu vejo o quanto que ele também contribuiu para essa proximidade, né? Com a dor do outro. E aí, seja a dor da fome, seja a dor emocional, né? Seja qual for a dor. Que bom.
E aí a psicologia, entrei e falei, gente, eu não quero clínica, eu não quero isso, eu quero uma psicologia que vai para a rua, que vai, né? Não quero ficar dentro de um consultório. E aí foi outra inspiração, que foi a professora Rosalina Carvalho da Silva, que na época me deu uma disciplina e falava isso na atenção primária. Ela foi a primeira professora que trabalhou com isso, foi o doutorado dela, né? Uma referência na psicologia na atenção primária. E era, a psicologia tem que estar, o lema era esse, aonde o povo está. Né? E foi assim, e esse movimento dessa psicologia social comunitária é um movimento que começa na ditadura militar, aqui nos regimes, né, ditatoriais na América Latina, e que vai ganhando força, por quê? Porque antes era peraí, essa psicologia importada, que a gente traz e não faz nenhuma reflexão, tanto da Europa como dos Estados Unidos, peraí, nós temos a nossa força aqui. E começa-se, né, uma psicologia que muda, que vai para outro lugar, que vai realmente onde as pessoas estão. Então, eu me identifico, né, começo a me identificar, falei, poxa, é isso que eu quero e vou buscar este lugar. Né? Então, resumindo, assim, é este lugar que eu encontro primeiro na área da saúde, né, no campo da saúde, na atenção primária. Eu fui trabalhar na pós-graduação também, fui professora na Unip, em Ribeirão, mas sempre na área social. Então, o que sempre me atraiu foi trabalhar. Trabalhei na USP como psicóloga, também na periferia de Ribeirão Preto, né? Em bairros como Salgado Filho, faz toda a diferença. Trabalhei, também dei estágio na penitenciária feminina de Ribeirão Preto, na época era dentro da cidade. Hoje não está nem mais em Ribeirão, né? As duas, acho que 2 ou 3 eu lembro unidades. Dessa penitenciária feminina. Casa Branca, né? Era dentro do bairro, igual se fosse uma escola, né? Isso, exatamente. É isso mesmo. Então, eu tinha estagiária lá, trabalhando com as mulheres. E aí, meu marido veio para cá, meu marido também, ele é professor universitário, né, na área de embriologia, e ele estava aqui como professor substituto, e eu descobri que tinha um concurso aqui para professora na disciplina Saúde e Sociedade. Eu falei, parece que tá levando a gente para lá, vou prestar, passei e tal. E aí, a partir do momento que eu chego aqui, eu conheço o bairro Estrela da Vitória, né, que é um bairro com uma potência absurda. O Estrela não tinha asfalto ainda, né? A gente tem fotos desse momento. A gente tinha um projeto de extensão junto com a Cris, né, Maria Cristina Veríssimo, maravilhosa, que nos recebeu de braços abertos sempre. A gente começou a fazer um projeto lá, ainda na área da saúde, retratos da saúde. Que as pessoas, a gente era assim, quem tem que dizer sobre o que está vivendo não somos nós, quem tá lá. Da universidade, né? É quem está lá. Então, na época, a gente conseguiu um recurso num edital de extensão da prova. Na época não era, né? Ainda não tinha pró-reitoria de extensão. Era um recurso do Ministério da Educação. A gente, então, fez essa proposta, um método que chama PhotoVoice, de metodologia participativa. Que massa. E você distribui máquinas descartáveis, máquinas fotográficas descartáveis, e a gente faz um grupo com quem tem interesse, de moradores, a gente fez. O que é saúde para você? Né? E você vai ficar com essa máquina durante uns 15 dias, você volta, a gente vai revelar, ainda revela. Eles foram para o laboratório de fotografia na UFTM. Eles receberam um curso sobre fotografia com um fotógrafo da UFTM. Foram lá na universidade, foram para o laboratório, aprenderam a revelar foto. E eles revelaram os projetos que eles... E aí eles tiraram as fotos e fizemos uma exposição. O que é interessante desse método é que não é só uma exposição que você vai lá e expõe as fotos. A pessoa vai lá, que lindo, bonitinho. Tem uma questão política, que é qual?
não partidária, mas política. Quem você acha que pode resolver esse problema assim? Porque, querendo ou não, é um grito de quem tava calado isso. Vocês foi lá, deram voz a quem... Então, assim, quem? E num bairro onde que, bom, até o que eu sei, pode ser que eu seja leigo, mas que teve muita especulação imobiliária, ou não, ou eu posso estar enganado, porque pelo que eu sei do Estrela da Vitória, tipo assim, as pessoas não queriam aquele pessoal ali, né? Principalmente na época dos barracos. Ele foi reconhecido agora. As pessoas já pagavam seu IPTU, obviamente. Mas eles foram reconhecidos reconhecidos, vamos dizer, oficialmente, né? E tiveram que negociar, porque apareceu o dono do lugar, né? Suposto dono, e eles estão pagando pelo seu terreno, pelo seu lote. Agora, o ano passado, depois de 23 anos. Um bairro cheio de vida, cheio de vida. Super, assim, a urbanização, sonhos, né? Daquele bairro é incrível. É uma das melhores talvez a melhor de Uberaba. Totalmente planejada. Eles tiveram um apoio de professores da Uniub, da área de arquitetura e urbanismo. Então foi um movimento assim fantástico. E só para finalizar isso, né? Essa exposição, a gente discutiu antes quem que eles iam convidar para a exposição e que poderia resolver seu problema. Então é uma estratégia metodológica, né, de pesquisa e de intervenção que, assim, não é o pesquisador, eu que estou lá na academia, tal. Eu vou lá, conheço o bairro, trabalho com o pessoal do bairro, mas é totalmente diferente. Eu não vivo lá, não é? Eu não sinto as dores de quem está lá. Então, a pessoa ter um espaço para que ela possa falar é totalmente diferente. Então, só para dar uma ideia, assim, para vocês, né, de que lugar a gente trabalha, de que forma a gente trabalha, porque a gente acredita que as pessoas... Eu não preciso falar pela outra pessoa. Ela tem condições de falar por ela. Isso já faz tanta diferença, já demonstra um respeito tão grande. Né? Porque eu vou falar pelo Isaac? Não, o Isaac tem muito mais a falar do que eu falar sobre o Isaac, né? Acho que tem momentos para isso, mas quando a dor é sua, é você. Sim. Verdade. A gente pode falar juntos e juntas, e é isso que a gente faz. A gente fala junto, a gente briga junto, a gente luta junto, de mãos dadas. Mas não eu, porque estou na academia, tenho mais condições de falar, né? São conhecimentos, saberes diferentes apenas. E não melhor ou pior, como diria o Paulo Freire, né? Verdade. É isso. Não, assim, aí vem, né? Vários projetos. Eu tenho assim, eu falo que a penitenciária salvou a minha vida. É estranho falar isso, né? Porque é um lugar de muita dor, é um lugar que eu não acredito na instituição prisão. Também te falo, né? Aquilo ali não... Eu não acredito nesse lugar. Não restaura nada. Mas eu acredito em outras alternativas e tenho tentado trabalhar essas outras alternativas. Mas não é o lugar que me salvou, são as pessoas que estão lá que me salvaram quando eu não acreditava mais na academia, né? Ainda não acredito muito enquanto instituição, né? A gente tem vários desafios, mas as pessoas que estão lá e que eu conheci, que eu convivo, elas me mostraram tanta potência e tanta luta. E que tá lá trancado, né? Sem oportunidade. Se tivesse tido uma outra oportunidade, que uma outra ração aqui de fora... Nossa! Rapaz, tinha chegado... Nossa, e como chega, né? E como? É um pouquinho, nem precisa de muito, né? Não. Mas as oportunidades, muitas vezes, que aparecem também, são de muita exploração, né? Então, assim, aí eu dei a oportunidade. Não, você não deu, você explorou o cara, você explorou aquela mulher, né? Então... 100% assim. Né? Então, acho que a gente tem verdade. que... Não é se tiver um histórico que passou por ali, a
a pessoa, esse aí precisa. Então, Isso, vamos oferecer o mínimo. Verdade. Aí o cara já sabe, nossa, se eu sair daqui, a gaveta ali tem um monte de currículo ali escutando conversa. Não, eu aceito, eu faço. Não, tá bom, é melhor, eu ia ficar em casa mesmo. Aí você vai se conformando. Quando é fé, vixe. Você tá de cabeça raspada, tudo pra tentar encaixar, entrar Só que aí a hora que você conhece o ciclo, assim, o jeito que ele é sujo, o jeito que ele é podre, assim, você fala, não, peraí, eu tô aqui correndo pra me agradar esse tipo de pessoa? Não, peraí, aí aparece uma ou outra contrariando as estatísticas aí, uma tia Cris, e vai lá ouvir. Só de você ouvir já dá tanta diferença, porque, tipo assim, é tanta gente que tem algo pra falar e que nunca era ouvida ali, não tinha oportunidade. Aí vai um lá, não, então peraí, então vamos ver, qual que é seu trabalho, o que você tem pra falar? Vixe, aí você descobre um mundo por dia, não é? Cada dia é uma vivência, é uma realidade. E é isso mesmo, né? Eu tenho uma aluna que está fazendo uma pesquisa, né, das trajetórias de vida sobre as pessoas que passaram pelo sistema, ficaram um tempo, saíram e voltaram várias vezes. E uma dessas pessoas, ela participou do grupo com a gente, que eu tenho um grupo lá dentro, e ela disse exatamente isso, sabe, Isaac? Ela falou assim, quando a Cris veio aqui e conversou com a gente, eu me senti gente. Isso é um absurdo, né? Mas ué. É um absurdo, mas é isso. Mas é isso, sempre. Aí eu fiquei pensando assim, ele fala, eu fiquei pensando, então se tem ela, que acha que eu sou gente, não sou lixo, porque a gente ouve isso insistentemente, eu me acho um lixo, as pessoas me acham um lixo, é doído, né? Pra gente, imagina pra pessoa. Ele fala, então, eu acho que lá fora deve ter mais gente assim. Ufa. E alguém que saiu, que tá aí, já saiu um bom tempo, tá no corre, assim, um corre legal e tá... eu tenho acompanhado, converso direto, né? E é isso que a gente percebe também, né, Isaac e Lupa? Eu percebi do trabalho lá dentro que a gente precisa ter referências aqui fora. Referências no sentido assim, eu posso ligar para você a qualquer hora que você vai me atender. Você vai me acudir. Se passar uma loucura na minha cabeça, eu sei que você vai me segurar, né? E eu aprendi que precisa disso. Então, meu celular fica 24 horas com essas pessoas. Assim, eles podem me ligar a qualquer hora. Qualquer momento, né? Qualquer momento. E eu já tive ligação, por exemplo. E o mais interessante, né? Que eles têm o maior respeito com isso. Eu tive uma ligação, vamos dizer assim, num final de semana, 6 horas da tarde, de uma pessoa que eu acompanho, que uma pessoa da família dele fez uma tentativa de autoextermínio. E ele falou, a primeira pessoa que eu pensei foi em você. Me ligou, eu fui correndo para casa dele, entendeu? Quer dizer, foi numa situação extrema, né? Uma situação de... Então, o retorno que eu tenho dessas pessoas é o seguinte, olha... eu sei que eu tenho aonde recorrer. E aí, como que você pode ter um serviço aqui fora que fala assim, olha, das 7 da manhã às 17 da tarde? Tem hora para ter problema? Os problemas da gente marcam a hora, fala assim, olha, hoje, lá pelas 8 horas da noite, eu vou aparecer para você resolver. Não tem. Os desafios no nosso dia a dia... Não tem hora marcada. E então eu acredito que a gente tem que ter essa disponibilidade. Né? Verdade. Poucos que pensam assim. É isso mesmo. O que eu penso, vamos supor, eu até queria te fazer essa pergunta, é que tipo assim,
até chegar a esse ponto do encarceramento, né, tem vários direitos foram negados, vários direitos foram... várias tentativas de outros recursos, muitas coisas aconteceram, várias ações do sistema aconteceu para que houvesse esse encarceramento. E tipo assim, eu acho que eles fazem isso, eu acho não, tenho certeza, é de propósito. Por quê? Porque cadeia, quanto mais cheio, mais dinheiro para eles. Né? Uma penitenciária gera mais lucro do que uma escola. Entendeu? Por aluno, por pessoa, assim, por CPF. Entendeu? É isso que eu tô te falando. Fora isso, Lupa, tem uma outra questão, né? A seletividade penal. Ou seja, quem que é preso? Sim. Não é qualquer um. Não, Sim. já vai selecionando um pouco. Então veja que é uma estratégia de higienizar, de limpar a sociedade. Isso não é de hoje, sempre foi isso. Não dá pra fazer igual o maluco lá, né? Mandar pra fora do país? Né? Então o que você vai fazer? Num canto, num lugar. Isso é na mudança, né, para o capitalismo, quer dizer, na Revolução Industrial. Essas pessoas que estavam acostumadas com o trabalho artesanal, né, manual, tal, que você vai do começo ao fim, né, você vê o que você produziu, não se encaixam nesse outro modo de produção e começam a andar pelas ruas, perambular, entre aspas, né? E aí, assim, não, peraí, isso daí não, a gente precisa limpar esse pessoal, a gente precisa dar um jeito, então vamos criar um jeito de tirar esse pessoal da rua, né? Esses que não querem fazer nada, que não se adaptam. Então, se a gente for olhar para a história da prisão, a prisão, veja só, a prisão, do jeito que ela é hoje, ela foi para humanizar as penas, né? Que eram físicas. Como? Mas não foi só para humanizar, foi também para limpar. Tem um autor muito interessante, o Vacan, que ele tem um livro que é uma referência que chama As Prisões da Miséria. Que é isso que você está falando, Lu. Ele fala lá no livro dele como um acadêmico, você tá falando da sua vivência, né? Assim, do que você observa, que acontece no dia a dia. É isso, exatamente. Quem que é preso? Quem o Estado não estava presente? E aí, é tão sórdido, né? Que quando que o Estado vai estar presente? Quando que faz questão? Quando ele vai preso, aí o Estado aparece. Verdade. Aí o Estado aparece. Então, tem toda uma discussão dentro da criminologia, né, do direito penal mínimo e direito penal máximo, o Estado mínimo e Estado máximo, né? A gente vive no Estado mínimo, que é negar os direitos sociais básicos. Se eu nego os direitos sociais básicos, aonde que eu vou conseguir esses direitos? Né? já temos um salário aí que, né? Que não dá. Que não dá para sobreviver. Não dá para sobreviver e ainda você fala assim, olha, você é culpado, porque você não faz o corre suficiente para ter seu dinheiro. O problema é seu, Lupa. Não é do sistema, não é Fala de que como é mimimi, né? Você que não quer trabalhar, você é vadiagem, você tá aí vadiando, né? Não, porque quem realmente quer trabalhar consegue, né? A tal da meritocracia, que é uma idiotice total e que não existe. Ilusão pura. É uma ilusão pura, né? A gente sabe. Obviamente, como eu comecei aqui contando para vocês, né? Eu sou alguém que nasceu numa família super tranquila em termos emocionais, em termos econômicos. Não tinha demais, não sobrava, mas não faltava. Eu tinha que comer, eu não tinha que me preocupar. Eu tava na frente de muita gente. Mas eu tinha colegas na minha turma que eu sabia que faltava. Que era uma luta, que trabalhava, porque naquela época podia trabalhar a criança, que trabalhava no bar do pai, né? Sim. Para ter o mínimo, que vivia num
num lugar menor que esse, todo mundo. 3 crianças e os pais. Eu convivia com essa situação. Então, assim, as condições eram as mesmas? Não, obviamente não adianta, né? Então, o que você fala, a gente precisa lidar com a questão da desigualdade social. Urgentemente, né? Se a gente não olhar para isso Urgência. e não enfrentar isso com coragem, agora aí a gente fala, tem uma autora muito interessante. Eu tô falando das autoras, gente, porque eu vou lembrando, tá? Mas Não, por favor. é uma filósofa política, Iris Young, que eu descobri, ela faleceu muito nova, mas ela escreveu um livro sobre responsabilidade e justiça. E aí ela vai falar isso. Se a gente não... A gente, quando fala que as questões são estruturais, a gente tem que ter um certo cuidado, porque senão a gente fala, bom, é estrutural, eu não posso fazer nada. E isso é o perigo. Porque a gente fala, eu não posso. Pode. Você só vê acontecendo e isso, porque é tão grande, é sistêmico. Aí fala, não, né? Como que eu vou ajudar a resolver isso? Não. A gente tem responsabilidade. Sim, verdade. A gente pode não ter culpa. E ela faz essa diferença, sabe? De responsabilidade e culpa. Porque a culpa é quando eu estou agindo. Eu tenho uma atitude racista com alguém. É a minha culpa aí, minha responsabilidade. Mas responsabilidade, né, por algum acontecimento anterior ou pelas condições que a gente tem hoje de desigualdade, é minha responsabilidade. Quando eu voto, quando eu faço escolhas que vão impactar na vida das pessoas. A gente fala muito isso com a música. A nossa luta é muito isso. Onde que você tá? Você tem a oportunidade de se tornar uma referência, né? Você vai pegar o mic ali, é uma galera que vai parar para te ouvir. Então, beleza, então, o que você tem para falar? Aí você vai falar de droga, você vai só enfatizar vantagem nisso, você vai levar a pessoa a pescar, ou você vai falar que trata a mulher daquele jeito, mulher isso, mulher aquilo. Qual que é a sua responsabilidade? Porque tá certo, essas aí vão te dar mais dinheiro. O pessoal gosta muito de ouvir, o retorno é maior. Mas e sua responsabilidade de você ser exemplo? Até mesmo porque seu público ali, o cara é outro mundo, o cara não bebe uísque, o cara não tá ostentando corrente de ouro, Então seu público não é esse, mano. Sua luta já começa e não é essa. Então por que você não escolhe pagar um preço? É o que a gente tá falando, de cantar um rap de mensagem. Um rap que você pode levar ele ali pra dentro da faculdade. É um público que não tem nada a ver com o rap. E você vai mandar seu som ali e ninguém vai ficar ofendido, se sentir constrangido. Assim, vai sentir que tem que ter mudança. Porque a gente bate mesmo ali, a gente tá para confrontar quem veio, por exemplo, de uma escola particular, o carrinho tá ali pra hora de ir embora, o cara tá ali comendo, o cara não frequentou o RU, não sabe nem comer onde que fica ali. Nem sabe. Mas a pessoa não vai entender que é uma apologia, ela vai entender que é uma luta social mesmo, realmente tá falando, porque... Nossa, será que esse cara tomou um café da manhã hoje? Você almoçou, bacana? Como é que tá? É outra luta. Então, assim, tem como você passar uma luta sem você ofender ali a pessoa que não entende. Como que eu posso resumir? Tem como você cobrar de uma pessoa de uma forma certa, sem você cobrar dela o que ela não vai ter para oferecer. Porque ela não tem aquela vivência. Então, até eu saber cobrar, como, né? você tem que olhar para trás. Caminho exatamente. Porque senão você vai perder. Exato. Eles já olham para mim assim, eles já esperam, vixe, aquilo ali bate até na mãe. Aí vai saber, não, olha lá, ele tá falando agora, isso. Agora, se você vai, né? Essa professora que eu falei durante a faculdade, que me apresentou para psicologia social comunitária, ela falava, a gente precisa comer pelas beiradas, né? Não é? Sim. É isso. É a mesma coisa. Eu tive uma experiência com outro professor lá na penitenciária aqui e o cara já queria peitar o diretor da penitenciária.
Nossa, eu já... E daí eu ia com toda assim... Claro, eu sou contra um monte de coisa, mas se eu fizer isso, quem que tá perdendo? É isso lá. São eles, então eu tenho que colocar... É isso que você tá falando, né? Da responsabilidade. Quem que tá em primeiro lugar? Não é o diretor, não é aquele lugar horroroso. São as pessoas que estão lá. Que acreditam no trabalho, que é um momento... E a gente ouve... Sabe uma frase que a gente ouve bastante, Lupa, quando a gente tá lá? É assim... quando eu tô aqui no grupo, eu sinto que eu nem tô preso. Olha só. É como se eu não estivesse aqui na penitenciária. Você é louco. Porque é isso, né? Ir para outros lugares. Eles falam, eu aqui abre a minha cabeça, né? Poxa, só isso, né? Abre a minha cabeça. Poxa, que legal, né? Eu só conseguia ver coisa ruim, porque aqui a gente só vê coisa ruim. Só sim. vive, só pensa 24 horas em coisa ruim. Coisa ruim. Aí quando a gente tá aqui, eu tô pensando em coisas boas. Eu comecei a enxergar que existem outras possibilidades. Que é esse o objetivo da gente. Não é dizer assim, olha, fulano, é este o caminho. Quem sou eu? Quem sou eu para dizer o caminho das pessoas? Não é isso. Né? O que eu tenho como objetivo é que as pessoas possam pensar, refletir sobre o que está acontecendo na vida. Isso está sendo bom? Não está? Existem outras possibilidades? É ampliar justamente essa percepção. O caminho que a pessoa vai, não sei, é a mesma coisa, né? Eu trabalhei muito com adolescentes, também jovens, a questão da prevenção, do uso de drogas e tal. E sempre dentro de uma abordagem assim, imagina eu chegar para jovens, adolescentes na periferia e falar assim, olha gente, droga faz muito mal, porque isso. Eles vão falar, tadinha dela, né? Ela tem até boa intenção, mas é uma ridícula falar isso. Peraí, as drogas têm um efeito legal, vai te deixar nesse lugar que é bom, que tá. Então, eu não posso negar isso. Mesmo trabalhando com prevenção. A escolha vai ser da pessoa, mas para ela fazer escolha, ela precisa conhecer. Então, eu sempre me coloquei nesse papel de facilitadora de processos, né? Eu tô lá para facilitar a pessoa refletir e tal, e levar... A mensagem, né? Partir dela essa querer mudar. Coisas provocar pra reflexão, né? Isso. Mas no final, a escolha... Claro que aí tem um truquezinho, tem um perigo, né? Que é a escolha pessoal, mais ou menos. Porque senão você volta lá nessa tradição individualista, né? De que você... obviamente tem uma parte que é pessoal, mas você tem que ter condições para fazer essa escolha. Né? Então, se a gente pensa na penitenciária, pessoa que sai, depende dela. Não depende só dele. A pessoa sai aqui fora. A gente ouve os relatos. Eu lembro de um cara que falou assim, olha, eu saí, para mim tava todo mundo me vigiando. Né? Foucault vai falar isso, né? Você viu lá no curso. Eu sinto que todo mundo tá olhando. Aí não tinha ninguém para receber ele. A irmã não queria que ele fosse morar. Ele só tinha a irmã aqui. Aonde que essa pessoa vai morar? E aí você fala assim, você voltou para a prisão? Ela saiu de uma Jura? selva. Hoje o diretor da penitência, o diretor de ressocialização me mandou mensagem. Cris, precisamos de roupa, porque o pessoal está saindo de alvará. Veja, nem roupa a pessoa tem para sair. Eu já vi gente saindo de lá. Assim, sem ninguém. Para onde que essa pessoa vai? Ela não tem dinheiro, ela sai sem dinheiro. E ainda você fala assim para ela, às vezes não tem família, não tem nada, né? Você voltou para cá, mas você não foi capaz de
se manter lá fora. Então, quer dizer, é outra punição ainda, né? Eu estou punindo alguém pela ausência do Estado. O Estado é punido? No momento É? algum, né? Cadê a responsabilidade do Estado que você falou? Faltou durante toda a trajetória desse cara. Mas acontece alguma coisa para o Estado? Nada. Nada. Ele é cobrado? Mas de forma Não. alguma. Aí, por outro lado, Você vai arrumar problema se você for processar o Estado contra o Estado lá. Que isso, vai lá. aí, por outro lado, tem o crime, né, que tá recrutando aí pessoas... Mas é claro que Não, é mais já aceitou fácil. ser do jeito que você Entendeu? Te dá uma família, te dá uma camisa pra você defender. Você não vai literalmente precisar, às vezes, roubar pra Lá em Ribeirão, nesse bairro que eu trabalhava, né? Aí um dia a gente fazendo lá uma reunião e tal, e eu muito assim, eu falo que quanto mais eu conheço as pessoas, as periferias e as demandas, e lá dentro da penitenciária, menos eu conheço sobre, né? Porque é um universo de relações, de demandas nesse. E aí eu estava há muitos anos atrás, né, década de 2000, quer dizer, início de 2000, nessa reunião eu falei, então, a gente tem que falar com o irmão Luiz. Eu falei, o irmão Luiz? Não, minha cabeça, irmão Luiz, eu não sabia o que significava irmão. E eu trabalhava no bairro, assim, com os estagiários, e à noite a gente ia de ônibus, voltava de ônibus, saía de lá 11 horas da noite. Andava pelo bairro inteiro. E era um bairro considerado de desova de corpos. O pessoal matava não sei onde, jogava lá. De muita prostituição, até infantil. E eu falei, gente, quem que é o irmão Luiz? Ninguém me respondia, quem que é o irmão Luiz, né? Aí eu tô achando que é um irmão de uma igreja, de alguma coisa. Aí eu, não, é o cara que manda aqui. Eu falei, não, tudo bem, porque aqui tem ordem de recolher, tá. Eu falei, gente, mas ninguém nunca me falou. Não, porque você aqui tá liberada, tá tranquila. Eu falei, não, tá, então tudo bem, né? E fazia o trabalho com jovens sobre o uso de drogas. Não, tá tudo bem. Aí eu falei, não. Aí eu fui me inteirar, tá? E como que ele trabalha? Não. Por exemplo, ele sai todo dia, lá pra meia-noite, e vai ver se tá tudo bem. Se tiver alguma briga de marido e mulher, não sei o que, ele pega essa pessoa, aluga uma casa em outro bairro, coloca essa mulher com as crianças, sustenta essa mulher. Olha só. Isso, lá no início de 2000, a gente não tinha nada sobre violência doméstica, a gente não tinha uma casa para mulheres. Quem que fazia isso? Quem que fazia isso? A rua. A rua. Quem comprava remédio? E compra ainda. A rua. Quem dava assistência? A rua. Então, obviamente, né, que esse é o lugar, é muito mais acolhedor, né? Te acolhe, cuida de você, algo que o Estado não faz. Só mais um exemplo, se deixar eu vou ficar. Não. Mas É o que a gente vive. uma pessoa, né, que também fazia parte do grupo, ele não tá mais, um dia ele disse no grupo assim, Cris, tava uma discussão entre dois, que um queria que o filho fosse para creche e a mãe das crianças não queria, e o outro dizendo que eu não quero que meus filhos vá para creche não, que eu acho que não vai aprender nada, blá, blá. Aí vira esse terceiro e fala assim, deixa eu falar, eu vivi minha vida inteira numa instituição. Meus pais trabalhavam e eu ficava numa instituição, não aprendi nada. Nada. Sabe onde que eu fui aprender? Na rua. Porque eu chegava em casa e os meus pais chegavam e eu dormia. Porque estavam esgotados. E aí no outro dia, onde que eu estava? Na instituição. E aí, para onde que eu fui quando adolescente? Para a rua. E aí eu fui para qual instituição depois? Para o CZU. E hoje eu tô aqui. E aí, cara?
foi difícil ouvir isso. Ainda é difícil lembrar disso. Porque é isso que você falou. É uma ausência total a vida inteira. E quem paga essa conta não sou eu, não é você, não é você. É essa pessoa que vai pagar. Ninguém mais. E da pior maneira possível. Sem apresentar nenhuma oportunidade para essa pessoa. Porque prisão não é oportunidade. Muito pelo contrário. É fechar. Vai ressocializar, né? Mas... É fechar, né? Se existir alguma, vai fechar. Essa instituição fecha. Então, eu não acredito. Não acredito nisso. Tenho trabalhado dentro de uma outra abordagem, né, que eu tenho acreditado, com as devidas reflexões e críticas também, que se chama justiça restaurativa, que é trabalhar sob uma outra ótica. Né? E que nasce de um movimento que é o abolicionismo penal, né? Que é acabar com as prisões. Mas é difícil, né? É difícil. Eu tava até com a gente sempre conversa, o Isaac aqui, né? Ele tá fazendo a faculdade agora, ele tá aqui com um monte de projeto, de trabalho pra tá fazendo, né? 36, né, mano? 36 matérias só de história, né? Então, tipo assim, é muita coisa, né? Então, às vezes, você conciliar trabalho, faculdade, presença ali na família, atenção pros filhos, para quem vem de comunidade, para quem é da periferia, é muito complicado, né? Eu queria te fazer uma pergunta no sentido que eu vi que você falou que estudou praticamente sua vida inteira em escola pública. Como é que foi o seu acesso, vamos supor, à faculdade? Como é que foi a sua luta ali? Você acha que foi desigual pelo fato de você ter estudado em escola pública, competindo com outro aluno que passou a vida inteira estudando, vamos supor, em escola particular? Porque a gente sabe, o ensino público hoje ele é totalmente atrasado, né? É do século XX, vamos estar falando isso aí, né? Então, pra gente, você tem que conciliar trabalho, estudo, família, ainda tá atrasado no sentido de quando você vai se ingressar na faculdade, pelo fato de você estudar sua vida inteira na escola pública. Você acha que é muito desigual? Dá para competir de igual? Ou a pessoa tem que, né, fazer igual o Isaac aí? Tá até magrinho. Ótima pergunta, obrigada. Nessa época foi 1988, foi meu primeiro vestibular, né? Final de 87, muito tempo atrás. Eu tive o privilégio de estudar em escola pública de qualidade. Então, a diferença com a escola particular era praticamente mínima. Né? Tinha, mas principalmente no ensino médio, que era mais fraco em relação ao ensino particular. O ensino público do fundamental, porque, né, minha época era primário, que a gente chamava da primeira ou oitava série, né? Hoje é ensino fundamental, né? Sim. Então, no ensino fundamental era de uma qualidade. O que a gente tinha? Até migrava do ensino particular para ensino público. Ainda tinha no ensino médio, algumas escolas públicas tinha vestibulinho de tanta gente que queria estudar naquela escola porque era de qualidade. Olha só. A gente prestava, eu prestei uma prova para entrar no ensino médio público. Porque não tinha vaga para todo mundo. Era disputado demais. Tem certas escolas que ainda são até. Né? E era pública. Pública. Então, assim, a gente está falando de realidades, contextos, né, históricos, sociais, econômicos, totalmente diferentes. Só que eu lembro, até no ensino fundamental, eu participando de passeata junto com os meus professores para exigir um ensino de qualidade. Veja, e o ensino. E a gente ficava 4 horas na escola. Eu lembro que eu estudei das 7 da manhã às 11 da manhã. Eu entrava às 7 e saía às 11. Mas era assim, eu tinha professor de história. Meu professor de história ganhava bem, tinha um salário bom. Ela não precisava ficar pingando de escola em escola. Ela dava aula só naquela escola, Lupa.
Veja que, assim, era um outro entendimento da educação em termos de investimento. Então, ela mostrava fotos, né? Na época eram slides, não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada. Do carrossel da Kodak, que ia colocando lá, né? Ela viajava para o Egito. Ela mostrava foto das pirâmides, porque a gente não acessava, não tinha internet pra gente. Ou era livro, ou era alguém te contando, né? Alguém que falou. Então, veja, e já havia um movimento que já estava sendo precarizado o ensino público, né? Lá na década de 70, 80. Então, veja, a gente hoje sofre o que aconteceu lá. Não começou agora. Quando São o professor décadas. vai poder fazer vai ter condições de manter uma vida dessa e passear no Egito? O cara tá Que não cheio de tem que conta ficar pra pagar, pulando, né? Tem que dar aula em 10 escolas para... Aí como que esse cara chega que para uma ganha bem. sala de aula com 40 alunos que também estão cansados, que também vivem essa vida desse moço, né? Que fala, olha, eu sempre tive aonde? Eu não tinha meus pais. Eu não tive afeto. Aí, o que o Estado vai falar? É uma família desestruturada, que é uma palavra horrorosa, né? Estruturada em relação a quê? Né? Eu odeio essa palavra. Mas por mais que use essa palavra, quem que desestruturou essa Exato! família? Que Ela é desestruturada por quê? Por que esse pai e essa mãe não chegam em casa e tem tempo para ficar com esses filhos? E tem cabeça para isso? Porque eles estão tendo que se matar num trabalho, né, sub tudo, né? Trocando turno, Explorado, tal, e para ganhar uma miséria que não dá, como você mesmo disse, para colocar comida para os seus filhos. Então você acha que esses pais têm condições de chegar, vamos brincar, vamos contar uma historinha antes de dormir para o meu filhinho? Como foi o seu dia, filhinho? Verdade. Por que nas periferias, eu falo isso há muito tempo para os meus alunos, vai numa periferia, o que você encontra de estabelecimento? O maior número de estabelecimentos numa periferia. As pessoas estão fazendo o quê? É bar, né? Bar. Por quê? Boteco, é isso. Boteco, gente. Você tem área de lazer? Você tem atividade de lazer? Não te oferece Você nada. tem? Não. O que você vai fazer quando... A primeira coisa que a gente fala, nossa, hoje eu fui tirar sangue para fazer um exame. Aí o moço que me atendeu falou, nossa, não vejo a hora que chega. Eu falei, bom final. Não vejo a hora de chegar hoje, essa semana, porque, olha, eu trabalhei demais, eu quero tomar uma cervejinha. Aliviar. Relaxar. Mas assim, que outras opções as pessoas têm? Vai para a periferia para ver se tem outras opções. E qual além o do braço boteco. do Estado que chega para essas pessoas? Mas aí a pessoa é culpada, culpabilizada. Pelo menos lá Tem onde eu um termo moro. para isso, né? Culpabilização da vítima. Porque é a vítima que é culpabilizada por algo que é do Estado. Verdade. Né? Desculpa. Não, eu que peço perdão aí, mas, por exemplo, igual a gente tá falando de braço do Estado que chega até a gente, lá pelo menos lá onde eu moro, lá na Vila Arquelau, a única coisa que chega pra nós é a polícia. E chega como? E chega como, não chega né? fazendo carinho. Chega como? Né? Não chega fazendo carinho. Eu tinha minha avó até faleceu. Quando eu comprei a minha primeira moto, cara, nossa, ó. Ralou. Beleza, cheguei com essa moto lá. Né, Polícia invadiu lá na minha casa, colocou revólver na cabeça da minha avó, falando que a minha moto era roubada, que eu tinha roubado a moto. Ou seja, eu falei, não, aqui, ó, minha carteira assinada, olha aqui, ó, o documento dela tá no meu nome, né? entendeu? Você tem que provar, isso é ruim demais, né? Pô, você já tá sendo, né, tendo que provar muita coisa a vida inteira. Quando você consegue conquistar alguma coisa, você tem que provar
como você conseguiu. Por que você conseguiu Por e eu que você não? conseguiu? Porra. Entendeu? É difícil. É difícil. Mas a gente só vai mudar isso se a gente estiver junto. Junto, verdade. Né? Então, assim, parece que eu sou pessimista. Eu não sou pessimista. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa otimista. Eu acredito, eu tenho esperança. Por mais difícil que seja, quando a gente ouve histórias como essa que você está dizendo, né? É uma dor, assim, dói em mim. Obviamente que não dói da mesma forma que doeu em você. Sim, nossa. E na sua avó. E achar que dói igual é um problema, né? Achar Verdade. que dói igual entre a gente é um problema, porque não dói. Dói diferente. Agora, eu posso estar junto com você nessa luta, né? De transformar isso. E é essa a nossa luta, porque senão a vida não faz o mínimo sentido estar aqui, né? Verdade. E eu acho que a universidade desse lugar que eu tô profissionalmente, né? É isso. Eu acredito nessa universidade que ela está nestes lugares. E que junto a gente pode transformar. Não só fora, né? Mas dentro. É trazer essa periferia para dentro da universidade. Ela precisa ocupar um lugar que é dela. Que é dela. Ela tem que entender que a universidade é um lugar dela. Quando eu ouço alguém falar, mas a UFTM não é paga? Nossa, chega a dar um trem ruim. Eles Aí eu falo, criam gente, pra o ser que nós assim, pra estamos pessoa ter fazendo essa... de errado? Meu sonho é entrar na Uniub. Eu não tenho nada contra a Uniub, gente. Mas eu queria que seu sonho fosse entrar na UFTM, que tem, cara. né? Entrar no IFTM, numa universidade pública. A universidade pública é nossa. Quem que paga? Verdade. Quem que paga? Meu marido é muito rígido, assim, como professor. E quando ele fica bravo, ele fala assim, deixa eu falar. Você sabe quem que paga para você estar aqui? Porque é um privilégio você estar aqui. Na realidade que a gente vive, é um privilégio. Então, assim, sabe quem paga? Aquela mulher que está lá limpando o corredor aqui da UFTM. Aquele que está ralando quando você vai no supermercado, que está lá, né? Que está não sei aonde ralando, limpando. São essas pessoas que estão pagando para você estar aqui. Então, faz jus a isso. Faz jus. Porque é você que está pagando para ele estar lá. Você está pagando meu salário. Não é? Lógico. Verdade. Então, peraí, eu estou pagando, eu também tenho que usufruir disso. E aí, quando a gente fala usufruir, em vários sentidos. Infelizmente, hoje a gente tem uma universidade ainda muito restrita à população. Verdade. Você consegue entrar lá no CE facilmente? Se você não tem um crachá, não falo outra coisa, né? Se não tem um crachá, que história é essa de ficar entrando, ter que mostrar um crachá? Até a USP, Ribeirão. Se hoje você for lá na USP, vocês forem lá na USP, você vai entrar livremente. Você não precisa mostrar crachá para entrar. Você entra. Aqui é uma prisão, tem até grade. Tem. Não é? Tem uma grade que te impede de entrar. É sintomático isso, não é? Curral, fecha pra cá, joga no corredor de caixa. A gente levou umas crianças para uma atividade lá na UFTM. Aí um cine que teve, o pessoal do Centro Cultural convidou, a gente levou e chegou lá. Algo me chamou muito a atenção. As crianças falaram assim, tia, que lugar é esse? Eu falei assim, como assim, que lugar é esse? É o FTM. Não, tia, aqui é um hospital? Olha. As pessoas estão doentes? O que elas têm? Que doença elas têm? Porque o pessoal sentado no chão, né? Assim. Ou seja, né? Então, eu acho que isso diz muito desse lugar. E diz muito o quanto que essa universidade ainda está fechada para quem deveria estar lá dentro.
Então, quanto mais barulho a gente fizer lá dentro, né, de levar todas as expressões, sejam culturais ou não, para dentro, para ocupar esse espaço, para conhecer esse espaço. Então, eu faço questão do meu grupo, com pessoas que saíram do sistema, né, seja lá dentro, para que elas conheçam aquele espaço, elas já andaram por tudo. Aqui a gente pode vir? Pode vir, ninguém pode te barrar, porque é um prédio público, ninguém pode ser barrado num prédio público, certo? Verdade. É nosso. É nosso. Né? É muita aula. Conversar com a senhora, muita vivência. Nossa, nós avisou, né? Eu falo demais, gente. Não, é muito bom, é muita... Mas, Nossa, eu tô aqui e falei, nossa, tu já tá doido, aprendi demais. A gente tem um quadro aqui que eu queria fazer ele antes da gente ir caminhando assim já para finalizar. Acho que a senhora vai ter bem o que falar desse quadro assim. O nome do nosso podcast é Voadora Podcast. Eu sei que são muitas, mas tenta dar uma lapidada. Quem que tá merecendo a voadora da Chacris hoje, assim, ó? Precisa mudar FTM. urgente. FTM, boa. Vou falar do meu contexto. Boa. Eu quero mais da UFTM. E ela pode. Principalmente por ver que ela pode, né, gente? Por ver que ela pode. Se a gente tivesse Tem várias cobrando, voadoras, né, gente? Isso, a gente estaria aqui até Sim, não. semanas, Até né, cansar, para até o dar pé ficar voadora. dormente. Mas hoje Você pega mais em bala, né? não é? Mas como a gente estava, acho que assim, até por conta do que a gente está falando, né? Por a senhora tá lá. Por A senhora tá lá, vendo que por não tá viver cobrando de quem isso. não pode oferecer. Eles podem. Podem oferecer. E a gente sabe que pode. Então, assim, são várias voadoras lá. Várias, só lá já são várias. São várias voadoras em vários... É triste, eu não gostaria de... Primeira voadora, né, de, assim, você foi falando, a primeira que veio à cabeça. Eu não gostaria disso, né, eu fico triste por isso. Mas eu acho que é uma voadora porque lá, e escolhi lá porque ela abriria para outras possibilidades. Então, eu vejo que, como consequência dessa voadora, outras possibilidades na penitenciária. Eu sonho ainda da gente ter uma disciplina dentro da penitenciária, pela UFTM, né? Isso já acontece em outros países. Acontece no Canadá, por exemplo, o Estado assume a sua responsabilidade, principalmente com os povos originários. Isso já existe. Pensa, a pessoa, ela foi parar lá, mas pensa ela sair de lá formada, com um curso superior. Verdade. Aí você dá a opção pra pessoa, olha, agora se você quiser, você pode ir pra cá. Você tem condições de ir pra aí cá. se você não quiser. vai, aí já tá. é uma escolha. Aí é outra. Isso. Aí eu posso falar de escolha. Isso. Até você não oferecer escolha, você não pode falar. Você não ofereceu, não, só tinha isso aqui, não é escolha. Não é. Verdade. Não é. Então a escolha só existe se eu tenho realmente condições para escolher. Se eu não tenho. É o que eu sempre falo. Geralmente eu converso com muitos amigos aí, bolsonaristas. Nossa. Não, o Brasil tem que ter pena de morte. Eu falo, cara, como que você quer cobrar de uma pessoa a morte se o país não dá a condição da pessoa se estabelecer, se a pessoa, né? Pra ele nunca ir parar lá, porque Entendeu? Se o país não te dá condições... Não, mas aí de muda de ideia, né? aí eu Se é mudo o a seu forma, filho... aí já- mas ele é diferente do fulaninho, né? Não é isso? Entendeu? Até onde convém é. Não tem como você cobrar do Estado, cobrar de uma pessoa que ele, né, que ele simplesmente jogou ela ali Então, o às Canadá margens, está né? fazendo isso. Canadá, na justiça, eu trabalho com justiça restaurativa, uma outra abordagem que coloca vítimas e a gente não fala nem em crime, a gente fala em ofensa. E a ideia é entender que essas questões estruturais atravessam e a partir disso você coletivamente e não individualmente pensar na restauração.
e que não significa prisão, muito pelo contrário, né? Pode até, porque a gente ainda vive num sistema de justiça tradicional, mas não necessariamente. Então é entender. E tem relatos maravilhosos, quando você prepara as pessoas para estarem juntas. Imagina alguém que matou uma pessoa, cometeu um homicídio e está junto com aquele familiar para falar o que aconteceu. E poder ressignificar isso. E ressignificar por um outro lugar. Que seja para mudar o futuro e não ficar preso lá no passado. Reescrever, né? Reescrever com oportunidades. E muitas vezes essas oportunidades para essa pessoa que cometeu, estou falando de um extremo, mas né, um homicídio, o familiar da vítima que oferece essa oportunidade. Então veja, é muito potente. É muito potente, né? E a gente tem visto isso, mais de 40 anos, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, tem trabalhado, países na Europa têm trabalhado com isso. E o Canadá, para os povos originários, que a gente sabe que eles massacraram, assim como em vários lugares do mundo, né? Mas eles começam agora a ter uma justiça diferenciada para essa população. Então, uma pessoa se envolveu numa ofensa, vai ser avaliada e analisada toda a história. Como que o Estado se envolveu nisso? Qual que é a responsabilidade dele? Vai ser analisado para essa pessoa, então, ser julgada, mas que o Estado assuma a sua parcela. Isso já é uma realidade. Então, veja, é possível? Só basta querer, né? Se pagar quiser o preço por isso. pagar o preço por isso, né? Tem como. Vai ter que... Tem. É só um desejo. A nossa justiça tem mudado um pouco, bem devagarzinho, né? A justiça restaurativa foi um movimento social, vários movimentos, feminista, Da mulher, igual você falou. né? O do abolicionismo penal, da criminologia crítica, tal, de familiares de pessoas privadas de liberdade, mas que tem, tudo que vem para o Brasil acaba sendo, né, deturpado de alguma forma. Tem um pouco porque veio pelo sistema de justiça e não pelos movimentos sociais. Mas os movimentos sociais estão tentando romper com essa trajetória aqui no contexto brasileiro, para que a gente tenha realmente uma justiça restaurativa do povo, comunitária. É isso que a gente acredita. Quem tem que dizer, né, como tem que ser. Verdade. Tá, Cris, muito obrigado. Gente, eu que agradeço a oportunidade de falar, de poder conversar com vocês, né? E, nossa, é um privilégio para mim estar aqui. Provoca mudança demais a gente, assim, eu espero que, vixe, altos MC escuta, assim, vê que a gente tem que abraçar essa luta e que passa a ser responsabilidade nossa. Principalmente os que já passou pelo sistema prisional, que sabe como que é. Ou não tem como você sair e querer cantar outra coisa que não seja algo para levar seu irmão a nunca conhecer aquele lugar ali. Sabe, é obrigação sua, eu vejo como obrigação, porque já aconteceu às vezes, eu já até falei isso com os parceiros aqui, você mostrar uma música, olha aqui a letra que eu fiz aqui, que eu vou gravar essa aqui, vai ficar braba e tal, aí o cara foi num corre, pá, não voltou, morreu, aí eu lancei a música e o cara não viu o lançamento da música, e eu fiquei com aquilo na cabeça, velho, eu tinha que ter corrido mais, véio. Eu tinha que ter feito mais. Sim. Ele tinha que ter escutado ela, ele tinha que estar lá no clipe lá comigo. Ele não tava. Então, a luta ela é pesada. A gente tem que trazer mais gente para essa luta. Né? Verdade. Eu acho que é isso. Vixe, tem mesmo. Por isso que eu dei a voadora no FT. Porque eu acho que essa, né, a gente tem que levar, claro, é nossa responsabilidade. A gente precisa. E a educação, como você disse, né, ela é fundamental para que a gente possa... Sim. Uma educação de qualidade, Verdade. de respeito,
digna com todos os envolvidos, né? Com os professores, com salário digno, com ambiente de trabalho digno, com as crianças, com os jovens. Que vai estar lá ouvindo, que não foi só para merendar. Exato, né? Mas é todo um contexto, né? Não é só um lado, né? Outras coisas tem que dar certo para dar certo. Mas a gente está aqui por isso, não é? É isso. E o Voadora, eu acredito que é isso. Exatamente. Né? Para a gente mudar. Muito obrigado. Obrigado, Tia Cris. Muito obrigado a cada um que acompanhou esse episódio, né? Mais um. E o puxão de orelha de hoje, né? A luta tá aí, tem gente que tá lutando, vocês podem ver, mesmo sem, às vezes, querer perder a razão igual a gente, querer, às vezes a gente é estupim curto, ou não sabe conversar, ou não tá tendo a paciência ali. Tem gente que paga um preço pra estar ali, que tenta contornar com amor que é de mãe, você vê que não tem como. Então, bora lutar, família. Bora lutar. Bora lutar. E é isso, o rap salva, né, irmão? Rap salva. O hip hop tá aí, né? Diariamente. Firmeza, família? Satisfação total. Mais um episódio, né? Voadora Podcast. Se inscreva no canal. Compartilha os vídeos, né? Esse episódio também. Né? Se inscreva lá também no Instagram. @Voadora Podcast. Né, @Lupa, _Outra Atitude, @Isaac Rap, @Aegodói Júnior. E da Máquina Voadora. Também. Você deixar a rede social, onde que te encontra, como que faz pra... Nossa, eu nem sei o meu. Paulinho Cristiane Simon. Acho que é isso, gente. Eu não sei meu. Mas se achar a gente dá jeito de indicar. Eu tô lá na UFTM, pode me procurar. E talvez você não consiga entrar, mas pode me chamar. Já Cris lá, que ela tá lá. Beleza, família? Muito obrigado, hein? Família. Obrigada, gente. Pô.